Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafique.pt e vamos resolver o exercício do dia. Hoje temos um desafio do Exame Nacional 2012, primeira fase. Eu estou nestes desafios, quero avaliar a vossa percepção e algumas rasteiras que aparecem nos exercícios de escolha múltipla e para que desta forma, no Exame 2020, que vai ter uma cotação de 10 pontos cada pergunta, possamos ter mais cuidado e não perder, assim, de uma forma com menos atenção, perder logo os 10 pontos. Então, vamos ao desafio de hoje e dizia o seguinte: considera uma amostra de sulfreto de hidrogênio com o dobro de volume de metano, da amostra de metano, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Nestas condições, as amostras têm o mesmo número de moléculas, a mesma quantidade de moléculas. Então, vamos ver qual é a relação do volume com a quantidade química ou o número de moléculas. Então, o que eles estão aqui a dar é que o volume de sulfreto de hidrogênio é igual ao dobro do volume de metano. O que nós temos que analisar rapidamente é que, se temos o dobro do volume aqui, como isto são moléculas gasosas, eu vou ter automaticamente maior quantidade química de sulfreto de hidrogênio cá nesta amostra. Então, para ter, nós sabemos que, por exemplo, a volume molar, as condições PTN, por aqui, condições PTN, uma mol de um gás, qualquer gás, ocupa sempre 22,4 decímetros cúbicos de volume. Então, se eu tiver um maior volume, significa que vou ter uma maior quantidade química. Então, vamos ver como é que podemos responder a estas questões. O mesmo número de moléculas ou a quantidade química. Eu vou fazer isto primeiro porque consigo chegar rapidamente a converter o volume para a quantidade química e para isso eu vou usar o volume molar. É volume sobre quantidade química e se eu quero saber a quantidade química, fica volume sobre o volume molar. Se eu dividir ambos os membros por volume molar, consigo já ficar com a quantidade química e que a quantidade química de H2S é igual ao dobro da quantidade química que está contida na amostra de metano. Então, não é a mesma quantidade de moléculas. Então, vamos ver se será o mesmo número de moléculas. A relação que existe entre quantidade química e número de moléculas é a quantidade química vezes o número de Avogadro. Eu já tenho aqui a quantidade química. Se eu multiplicar ambos os membros por número de Avogadro, aqui eu vou ter então o número de moléculas, que é o número desta quantidade química. Número de moléculas. E fica número de moléculas de H2S é o dobro do número de moléculas de metano. Okay? Tem aqui esta relação. Então, não é o mesmo, também está errado. Vamos ver aqui em termos de número de átomos de hidrogênio ou quantidade de átomos. Vou limpar isto que já está um pouco cheio. No C, vamos ver se é possível então eles terem o mesmo número de átomos de hidrogênio. Para isso, vamos partir da relação que nós temos aqui em cima, que volume de hidrogênio, ou sulfreto de hidrogênio, sobre o volume de metano é igual a 2, e nós também chegamos à conclusão que a quantidade química de sulfreto de hidrogênio sobre a quantidade química de metano é o dobro. Então, vamos ver a relação que existe entre o número de átomos de hidrogênio no sulfreto de hidrogênio e o número de átomos de hidrogênio no CH4. Bem, tenho que ver quantos átomos tem no sulfreto de hidrogênio. Tem 2 átomos, vezes a quantidade química de metano, de sulfreto de hidrogênio, vezes o número de Avogadro. Então, aqui tem que ver quantos átomos de hidrogênio tem no metano, são 4.
Tenho que multiplicar pela quantidade química de metano vezes número de Avogadro. Posso cortar aqui o número de Avogadro e esta relação entre a quantidade química de H2S e a quantidade química de CH4 é exatamente 2 e fica 4 a dividir por 4, então dá 1. Então, o número de átomos de hidrogênio na amostra de H2S é igual ao número de átomos de hidrogênio na amostra de CH4. Porque nós tínhamos aqui tínhamos o dobro de moles, cada mole só tinha 2 moles de hidrogênios, e aqui em cada mole já havia 4, mas tínhamos o dobro. Acabou por dar para verificar que são iguais. Então, a linha D, vamos ver, já sabemos que este está certo, mas vamos ver a mesma quantidade de átomos. Vamos ver como é que poderíamos calcular a quantidade de átomos. Se eu quiser saber a quantidade química, é o número de moles, o N, então, número de átomos em H2S, vou fazer a relação aqui com a quantidade de átomos em CH4. Então, em uma mole eu vou ter 3 átomos, será em 3 moles de átomos, e será a quantidade química de H2S. E no CH4 vou ter 5 átomos, são 4 de hidrogênio mais 1 de carbono, e fico com esta relação. Então, eu já sei que aqui esta relação vai dar 2 e fica 6 sobre 5. Então, não é a mesma quantidade de átomos que estas amostras têm. Bem, espero que tenha ajudado para relembrar um pedacinho de volume molar, quantidade de átomos e número de moléculas, número de átomos. Continuem a seguir o canal. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e espero que aproveitem mais alguns vídeos para ajudar no vosso estudo. Até já!